O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Jesus, cheio de compaixão, disse: Eu quero, fica curado. Um trecho de hoje do Evangelho, meus caros irmãos e irmãs, conclui para nós aí esse primeiro capítulo ainda do Evangelho de Marcos. Muito significativo. Embora curto, esse trecho tem, digamos aí, nos dá a oportunidade de reflexões profundas na nossa vida, nas nossas escolhas, digamos assim, nas consequências práticas no dia a dia da fé que nós professamos em Cristo Jesus. Nos motiva, meus caros irmãos e irmãs, a refletir, vamos dizer assim, num termo muito comum hoje, que não era comum no passado, mas muito comum na linguagem do dia a dia, na inclusão e na exclusão, consequentemente, né? E na dinâmica de nossas vidas, de nossas escolhas. O Evangelho fala de um leproso, de uma situação concreta de lepra. E até a própria primeira leitura, introduzindo para nós o tema, já nos dá exatamente como deveria ser o procedimento da comunidade diante do fato de alguém ser acometido por lepra. E é muito bem, é claro ali, claríssimo. Uma pessoa com erupções na pele, a ponto de ser diagnosticada como lepra, deveria ser declarada impura, deveria assumir essa condição de impuro, deveria estar excluída do convívio da comunidade. Vamos refletir sobre isso. Deveria estar excluída do convívio da comunidade, deveria usar uma roupa rasgada e tudo mais, pentear o cabelo, e tinha a obrigação de lembrar as outras pessoas de que ela estava no estado de impureza. Para a gente entender um pouco melhor, é sempre bom lembrar o significado dessa pureza e o significado dessa impureza. Para nós, o sentido para nós hoje, de puro e impuro, está ligado diretamente, é uma questão, digamos assim, moral, né? Principalmente moral sexual, digamos. O estado de pureza e o estado de impureza. É assim que se assume esse conceito. Na época de Jesus, não tinha absolutamente nada a ver com isso. É muito interessante, a gente tem uma ideia equivocada. O puro, o impuro, na época de Jesus, no Antigo Testamento, digamos assim, para ficar mais perto do nosso entendimento, a gente poderia adaptar para a nossa compreensão e pensar assim: tem a ver, no nosso termo de hoje, o estar em comunhão ou não estar em comunhão com Deus. Esse conceito traduz melhor o significado do puro
e do impuro da época de Jesus, na maneira como que é usado no texto bíblico. Ou seja, a pessoa é uma pessoa correta, está fazendo tudo corretamente, ela está em comunhão com Deus. Bom, a pessoa não está agindo corretamente nas suas atitudes e ela não está em comunhão com Deus. Aí a gente já começa a entender o porquê que a pessoa era excluída. Ela era declarada como uma pessoa que não estava em comunhão com Deus. Agora você imagina aí as consequências terríveis na vida de uma pessoa acometida de uma doença terrível. Hoje em dia a lepra é uma doença totalmente tratável, totalmente curável, totalmente administrável. Hoje em dia não, já faz, graças a Deus, um bom tempo, né, que tem medicamentos corretos, tudo que controla totalmente, reverte a situação e traz a cura. Na época não, a pessoa ia sofrer todas as consequências da doença, até, lógico, uma situação de fatalidade, né? E aí que vem a tragédia, digamos. A pessoa, quando ela fica doente, hoje, qualquer um, né, até com uma gripe forte, a pessoa fica extremamente sensível, vamos dizer assim, ela fica carente, querendo a sopinha da mamãe, a canjinha da vovó, querendo o cuidado. É assim ou não é? Agora sim, a pessoa doente, já pelo malefício da doença, a pessoa carente, pelo próprio quadro de adoecer, além de tudo, era ela excluída de tudo. Ela não podia ter contato, ela não podia conversar, ela não podia estar junto, tinha que ficar fora da cidade, enfim, terrível. Nós poderíamos pensar assim, olha, bom, padre, embora seja uma coisa cruel, né? Olha, acabava sendo um bem, porque não ia contaminar as outras pessoas, ou seja, aquela pessoa ia, digamos assim, pagar por todos, né? Ela ia, digamos assim, sofrer as consequências, mas toda a família, os vizinhos, a comunidade, a rua, enfim, estava salva, porque ela não ia contaminar. Poderíamos pensar assim? Olha, poderíamos até pensar assim, mas o motivo pelo qual a pessoa era excluída não era esse. E o problema está aí. Não se tinha consciência, não se sabia a questão do contágio, se conhecia bactéria, se conhecia vírus, não se conhecia a questão da higiene com relação à saúde. Isso é muito recente na história da humanidade. Então o motivo não era esse. O motivo qual que era? Essa pessoa não está em comunhão, impura. E a sua falta de comunhão vai nos contaminar, não a doença. Percebe? Cruel, extremamente cruel. É lógico, tem um limite de compreensão das pessoas, do conhecimento, do ensinamento da época, sim, é verdade. Mas as consequências eram terríveis, porque além de tudo, se sabe como pega uma doença, né? Certas doenças é o contato direto com alguém, ou com o vírus, ou com a bactéria, cada doença tem uma história. Quer dizer, a pessoa, além de pegar a doença, ainda era vista como alguém que tinha aprontado. Olha só, ela dava uma de santinha, sei, enganou todo mundo. Mas a Deus ela não enganou. Percebe que terrível, gente? Era uma situação de morte. É como se a pessoa estivesse andando, estivesse respirando, mas se a pessoa, na verdade, estivesse morrido. E é justamente essa situação que comove Jesus profundamente. Ele não podia ter nenhum tipo de contato. O doente aí, digamos, o leproso, ele foi ousado. Mas nessa ousadia, a gente percebe uma postura. Na verdade, uma verdadeira profissão de fé. Ele chega diante de Jesus, se ajoelha,
e diz assim: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. Essa sua fala, para a gente entender melhor, olha, os rabinos, os mestres, os profetas e a própria palavra de Deus deixa claro os sinais que acompanhariam o tempo do Messias, a chegada do Messias. E um dos sinais é justamente esse: os leprosos serão curados. Em todo o Antigo Testamento só tem 2 histórias de cura de leproso, lá Moisés com a sua irmã e o profeta Eliseu com Naamã sírio. Aí aquela pessoa leprosa, sabendo de Jesus, ouvindo falar de Jesus, ele vai até Jesus. Eu acho muito significativa essa fala, porque é uma profissão de fé. Se queres, faça, Senhor, a sua vontade. Se for da sua vontade, me cura. É interessante que a gente reza tantas vezes no Pai Nosso. O que nós rezamos no Pai Nosso? Nós rezamos justamente isso. Logo no comecinho da oração, nós não falamos assim: santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus que a gente está refletindo nessas semanas, desde o começo do ano, é justamente essa: que nós sejamos salvos, que nós alcancemos a salvação. O projeto de Deus passa justamente por isso, para que nós possamos conhecê-lo. Ele está sendo apresentado para nós no Evangelho, para que nós possamos querer fazer a experiência, como nos foi apresentado na liturgia algumas semanas atrás, para que nós possamos conhecê-lo como o nosso libertador, como refletimos há 2 semanas atrás, Jesus falando na sinagoga, e principalmente aquele Jesus que nos traz a cura. Semana passada o Evangelho falava isso: ele pegou a sogra de Pedro e levantou. Refletíamos justamente isso. Deus nos coloca de pé. Esse mesmo Cristo Jesus, que quer a nossa salvação, diz o texto hoje, que ele, cheio de compaixão, diante daquela situação de morte, Jesus responde: eu quero. Eu não te quero morto, não quer ninguém perdido. Ele quer a nossa salvação, quer que nós possamos trilhar o seu caminho. É interessante a orientação que Jesus dá na sequência, né? Olha, não conte para ninguém, vai se apresentar ao sacerdote. Parece até meio contraditório. Não é para contar ou é para contar, né? Mas aí está um outro grande ensinamento. Como diz a palavra de Deus, a primeira leitura, era o sacerdote que dava a palavra, o veredito, o diagnóstico que excluía. E era o sacerdote que daria a palavra que incluiria novamente. Vá se apresentar a ele para que ele possa te declarar puro e você possa se reintegrar. Que você tenha a sua vida de volta. Que você receba novamente a sua vida. Comece então a viver profundamente. Viver, meus caros irmãos e irmãs, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, proclamando: seja feita a vossa vontade, Senhor, não a minha. A minha vontade às vezes pode estar confusa, a minha vontade às vezes pode estar desorientada, às vezes posso estar perdido, sem saber para onde ir. É só em vós, Senhor, é só na vossa palavra que eu encontro a vida, que eu encontro a dignidade da vida. A palavra de Jesus, não fale ainda, não era hora para que as pessoas soubessem que ele era o Messias. Não era hora para que as pessoas fossem atrás dele. Se fossem atrás dele naquele momento, seria somente para receber a cura dos seus males. O projeto de Deus é muito mais profundo. O projeto de Deus, digamos assim, pede muito mais de nós. Já foi anunciado para nós aqui, umas semanas atrás. O projeto de Deus é pela nossa conversão verdadeira, sincera, profunda. É pela nossa transformação diante
do seu anúncio. É por isso que Paulo nos dá um parâmetro muito interessante na segunda leitura. Olha, qualquer coisa que nós possamos fazer, quer comamos, quer bebamos, ou seja, só pelo fato de viver, possamos viver segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. É nisso que seremos testemunhos, é nisso, na verdade, que revelamos que nós cremos, é nisso que revelamos verdadeiramente que adoramos a Deus, que nos colocamos diante dele de joelhos, igual esse leproso, quando verdadeiramente em nossas vidas e a todo momento mostramos a fé que nós temos, a fé que nós professamos. Se queres, Senhor, se queres, tu podes me curar. E eu quero, responde Jesus. Jesus quer a nossa cura, Jesus quer a nossa salvação, Jesus quer a nossa santificação. Precisamos, na verdade, deixar-nos guiar por Ele. Nós continuamos a missa no nosso folheto, professando juntos, creio